Muito bem, ouvintes do Jornal Gente, aqui da Rádio Bandeirantes. Nesse sábado temos o privilégio de receber aqui no programa um símbolo do mercado imobiliário do país. Romeu Chapchap dispensa apresentações para quem acompanha o mercado imobiliário há muito tempo, presidente do Secov por mais de uma gestão, e está conosco aqui firme e forte aos 90 anos recém-completados de vida. Doutor Romeu, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes para uma conversa a respeito da sua vida, do que o senhor viu, e também o senhor vai apontar caminhos para a gente a respeito do mercado imobiliário brasileiro. Bom dia para o senhor. Bom dia, eu que me sinto agradecido, porque eu sou um fã da Rádio Bandeirantes desde os tempos de acompanhar o programa Gente. Fui muito amigo, muito companheiro do Salomão, do Zé Paulo Andrade, do Joemir Betting. Então, eu já acompanhava não só o programa Gente, até o programa inicial da Bandeirantes, que na época era patrocinado pelo banco, era chamado de Bradesco, Banco Brasileiro de Descontos, e tinha até o início do programa era uma espécie assim de uma música assim meia bíblica, e falava o ex-presidente do Bradesco. Começava às 7 da manhã na abertura da rádio. Então, a partir daí, eu me sinto gratificado de estar aqui hoje com vocês, podendo falar na Rádio Bandeirantes, que tenho certeza, sempre fui fã, colaborador, conheci muito o João, o presidente, ia lá, até a pessoa dizia, às vezes me confundia a cara, o rosto dele comigo. Depois tive muitas visitas a Bandeirantes no tempo do Johnny, do atual presidente da rádio. Então, me sinto realmente feliz de estar aqui conversando com vocês. Que bom, e para a gente, para o nosso ouvinte, doutor Romeu, tenho certeza que é uma oportunidade da gente ter uma visão aqui de longo prazo da história do mercado imobiliário, né, em São Paulo e no Brasil, que o senhor não só testemunhou, mas como participou também, não é? Sem dúvida, eu sempre fui entusiasta do mercado, da área imobiliária, me formei engenheiro e logo no começo, mesmo ainda no 4º ano de engenharia, eu entendi que estava na hora de aprender a construir. E me lembro, naquela época, fiz uma parceria com um construtor, um estudante também de arquitetura, que se tornou um bom construtor, e começamos as primeiras obras, vamos chamar assim, aprendendo a provar uma planta, aprendendo com colegas, amigos, construtores, e fizemos, por exemplo, as primeiras 2 casas em parceria aqui no bairro de Indianópolis, na Alameda dos Camaiuras, as casas que ainda estão lá. Isso em que década, doutor Romeu? Em 1958. E fizemos, e logo depois, já quando eu fui para o 5º ano de engenharia, continuei em parceria com companheiros da escola, fizemos umas casas sempre assessoradas, evidentemente, por amigos já estabelecidos como consultora. E depois, logo depois, na minha formatura, formei em 59 e já comecei tive a oportunidade de um ex-colega, e ele fez um projeto de arquitetura aqui na Rua Manuel de Nobre, e ele se casou, então pediu para mim ficar naquele período de viagem dele, fiscalizando essa obra. Eu tive a oportunidade de conhecer também a fiscalização de um prédio de apartamentos aqui na Rua Manuel de Nobre, aqui em São Paulo, e a partir daí eu desenvolvi também a minha incorporadora, Romeu Chapchap, Engenharia e Construções. E nesse período, vamos chamar, em que eu comecei em 58 ainda como aluno de engenharia do Mackenzie. Depois de formado em 59, nesse período até há pouco, eu construí mais de 100 edifícios na cidade de São Paulo, no Guarujá e algumas obras no interior de São Paulo. Entrei no ramo de shopping center também, frequentei a associação de shopping center, e a partir daí o shopping de Piracicaba,
o shopping de Sorocaba. E fui para o interior, porque eu entendia que o PIB brasileiro no interior era extremamente elevado, e naquela época fui construir e desenvolvi o projeto, como eu disse, Sorocaba, Americana, Franca e Piracicaba. Foram 4 shoppings que eu pude desenvolver em São Paulo, apartamentos sempre com uma finalidade em que a gente tinha como lema dizendo acabamento artesanal. Eu sempre me preocupei muito com os detalhes de acabamento. Tanto que até o pessoal, me lembro que até às vezes tinha alguns comentários, até de jornalista, um deles, que acabou adquirindo um apartamento e dizia por que eu estava usando esse termo. Eu falei, olha, de vez em quando aparece uma crítica, um problema numa obra, um vazamento de banheiro, e começa a aparecer no forro de baixo. E vem um encanador, vem lá um contratante e quebra tudo, que não tem nada a ver. O detalhe, foi a partir daí que eu também tomei outra iniciativa. Impermeabilização dos pisos de cozinha, que não se faz, não precisa fazer. Antigamente, você tem que lembrar que se lavava a cozinha, se jogava água. Então, consequentemente, o piso não era impermeabilizado, e nos cantos passava água, e a água passava para o andar de baixo. O que eu aprendi a fazer? Por isso que veio esse nome, acabamento artesanal. Eu passei a impermeabilizar o piso da cozinha. Aparecia muitos problemas nos boxes. Qual era o problema? O cimento branco que rejunta o azulejo, ele vai perdendo a sua capacidade de isolamento. E naquele cantinho passava água. E o pessoal não sabia, quebrava o piso como se tivesse um vazamento na laje. Não, era exatamente uma recuperação que você tinha que fazer do cimento branco, que com o tempo ele ia crescendo. Então são detalhes que eu passei a utilizar, e o pessoal dizia padrão chap-chap, padrão acabamento artesanal. Eram detalhes da preocupação. Eu sempre procurei fiscalizar e estar permanentemente nas obras, como construtor, como engenheiro, independente dos projetos. Então, são detalhes na vida que me levou a ter um conceito até. Me lembro que, em certa época, começou a aparecer, vende-se um chap-chap. Eu fiquei orgulhoso. Saía no jornal um anúncio, vende-se um chap-chap. Era como falava vende-se um Lindenberg. Mas na hora que apareceu o anúncio, vende-se um chap-chap, tenho certeza que eu me senti extremamente gratificado. Doutor Romeu, era mais difícil construir na época que o senhor começou? O senhor passava por que tipo de dificuldade que hoje, por exemplo, já está totalmente superada? O que o senhor pode contar dos desafios que foram colocados para quem desbravou o mercado imobiliário em São Paulo? Olha, tirando fora a parte pública, a parte legislativa, a parte das leis, a aprovação de um projeto, mas tirando fora esses detalhes, porque isso existe até hoje, as mudanças sistemáticas na legislação municipal, e que isso, de uma certa maneira, dificulta e prejudica o bom desempenho de um produto imobiliário. Mas tirando fora, eu não diria que seja mais difícil ou mais fácil. Claro que nós temos sistemas hoje de subsolo, de bem desenvolvidas. Então eu diria que o problema nesse aspecto não se agravou nem melhorou. As construtoras realmente, evidentemente, passaram a ter um certo cuidado, e o grande problema é o canteiro de obras, que a gente tinha que virar o concreto na obra e não tinha espaço. Isso era uma época, e com o desenvolvimento também das betoneiras, concreteiras que passaram a entregar, também veio facilitar. Eu sou do tempo de ter que fabricar o concreto na obra. Veja bem, pequeno terreno, o prédio numa certa parte, o espaço de você misturar pedra, cimento, areia, água, virar o concreto numa betoneira,
e pôr no carrinho, do carrinho levar no elevador da obra, dependendo da altura do prédio. Essas coisas todas foram sendo modificadas. As betoneiras, e evidentemente o espaço deixou de existir, não existia, mas a facilidade também veio com o advento dos concreto que você contrata e ele já vem e já despeja diretamente nos carrinhos que dali vai para as lajes. Essa parte está bem resolvida. E também tem mais. Eu diria que os espaços, os terrenos, passaram a ser aumentados. Quer dizer, você pega hoje, vem em São Paulo, esquinas inteiras, terrenos imensos, casas sendo demolidas, aumentando o espaço de implantação do edifício. Isso também, de uma certa maneira, facilitou um pouco mais a construção desses edifícios. Dr. Romeu Chapchap conosco no Jornal Gente, aqui na Rádio Bandeirantes, falando sobre mercado imobiliário. E aí, assim, a gente sempre fala, né, doutor Romeu, que uma atividade, uma empresa que consegue ter longa vida no Brasil é raridade, né? A Rádio Bandeirantes está com 86 anos. Quantas empresas têm isso? Difícil. E o senhor está há tanto tempo no mercado. Na consultora, se você olhar nesses últimos 50 anos, ou até menos, eu diria que é um tipo de empresa que não gera sucessores. Dificilmente. Eu mesmo, a consultora Chapchap, que no começo, até uma época, eu tinha o nome de consultora em Imbi. Uhum. Eu tenho 3 filhas, tenho uma arquiteta e ninguém me sucedeu. Então a minha empresa, que já tem mais de 50 anos de vida e construiu na cidade de São Paulo e algumas cidades no entorno, eu fui obrigado a terminar a minha atividade sem sucessor. Isso existe muito no mercado. Então a gente começa a lembrar empresas que sumiram do mapa. Evidentemente nascem outras, mas aquelas tradicionais que existem ainda, vou citar, a Gafisa ainda está aí no mercado, são empresas que conseguiram se suceder. Mas as empresas familiares, essas têm mais dificuldade de prosseguir. A dinâmica de desenvolver um produto imobiliário e as próprias mudanças, as dificuldades, as regras, isso também faz com que você não consegue ter sucessor para tocar. Então as empresas, por exemplo, uma Gafisa, ela virou uma empresa profissional. Os titulares originais, os fundadores, eu diria que praticamente não existe no comando da empresa. Então, são empresas que, diferente, por exemplo, banco. Você está no banco, você vai abrindo banco, abre um determinado supermercado, mas construtora, como é que você passa toda aquela energia, aquela simplicidade e ao mesmo tempo complexidade de um desenvolvimento de um produto imobiliário? Eu diria que na minha experiência dos meus praticamente 60 anos de mercado imobiliário, acompanhando, através do Secov, através de entidades de classe que eu participei da maioria delas e participo até hoje, frequentando as reuniões e tomando conhecimento da dinâmica, você não consegue mais encontrar os titulares originais no comando. E aí por isso que eu digo, eu mesmo vejo pessoas perguntando, você conhece a empresa tal? Mas você já não localiza o titular. É difícil você passar, diferente de qualquer outro tipo de empresa dinâmica, industrial, comercial, a construção é muito pessoal. Agora, existe uma questão do poder público que está muito ligada a esse mercado imobiliário, que é a zeladoria, a mobilidade urbana.
O senhor viu ao longo do tempo São Paulo evoluir na mesma velocidade que a construção civil, esses equipamentos todos, acessórios, né, para o mercado imobiliário, a infraestrutura, obrigado, Thaís, ao mesmo tempo, elas evoluíram juntas em São Paulo, na avaliação do senhor? Infelizmente não. Na minha experiência até na presidência do Secov, criei dentro aqui da entidade, até eu vou dizer o nome, um grupo de debates, porque a maior parte das entidades de classe, Sinduscom, Sindicato dos Corretores, etc., o debate é entre eles. E eu percebi, na minha gestão primeira como presidente do Secov, em 1980, depois voltaram, sou repetente, voltei a presidir o Secov nos anos 90, eu entendi que eu tinha que trazer para debates pessoas distintas do mercado, sejam advogados, sejam homens públicos, e criei uma entidade aqui chamada UNAT, Núcleo de Altos Temas. E nessas reuniões eu passei a formar um grupo de pessoas, jornalistas, pessoas distintas do mercado imobiliário, e debatíamos temas. Só para ter uma ideia, ministro do Supremo, o governador, na época, Alckmin, várias vezes. Então, fazendo com que eles conhecessem um pouco mais a nossa... Eu me lembro até vou citar uma passagem. Uma época eu tentei uma audiência com o governador Alckmin, lá atrás, no começo. E uma dificuldade e não marcava audiência. A gente queria, não era para reclamar de nada, era para levar a nossa colaboração nas áreas do mercado imobiliário que o governo do estado poderia atuar. Eu me lembro que até conseguimos ter audiência lá no Palácio Bandeirantes. E sentado na mesa, eu percebi o governador, até de uma certa maneira, um tanto quanto preocupado. Será que esse pessoal veio fazer aqui? Será que eles vão reclamar do quê? Eu comecei a reunião apresentando, levei alguns diretores e disse: governador, nós viemos aqui, o Secov tem uma revista, a revista Secov do mercado imobiliário. Eu queria oferecer ao senhor um espaço para o senhor divulgar as obras do governo do estado ligadas à engenharia. Eu me lembro que mudou o panorama, porque geralmente essas audiências vai reclamar. Eu tive exatamente uma mudança de atitude em Brasília. O governador, o presidente Temer, o número de vezes que esteve aqui conosco, como vice-presidente, ex-governadores. Então eu comecei a fazer um debate, trazendo para eles fazer uma palestra. E está sujeito às perguntas do mercado imobiliário. Isso significou para eles uma aproximação e muito mais do que isso. Qual é a experiência que um governador, que um prefeito, com a sua equipe tem numa avaliação de um mercado complexo como é o mercado imobiliário? Dependendo das leis municipais, federais, tem um número de... Só para ter uma ideia, eu me lembro que a gente dizia, nós temos no nosso mercado uma legislação, se a Volkswagen tivesse que fazer a contagem tributária por automóvel, da maneira com que nós temos nas nossas regras imobiliárias, seria impossível. Então, foi uma forma de mostrar, primeiro, que nós não somos vilões. Segundo, estamos aí para dar a consultoria necessária de quem tem experiências, uma pleiade de consultores, empresários, arquitetos, para o governo. Só isso. E esse tipo de approach que eu criei realmente na minha gestão, principalmente a partir dos anos 90, esse pessoal passou a nos respeitar e querer nos ouvir. Eu, por exemplo, fui convidado na primeira gestão do Lula, quer dizer, o setor da construção não participava dos SEDES, das reuniões. Então eu consegui
ser convidado para ir numa das reuniões. E passei a frequentar não como membro dos 90 participantes. Fui convidado e levei uma proposta em nome de um dos membros que o setor da construção, do setor imobiliário, fosse prioritário. Foi aprovado por unanimidade. E foi aí, a partir daí, sucessão, que o Lula criou no governo Dilma Minha Casa Minha Vida. Esse nome, Minha Casa Minha Vida, saiu debates, que foi no governo da Dilma, quando eu ainda era ministra, depois como presidente. Então, eu levei até essas mensagens naquelas reuniões que o setor da construção imobiliária não tinha muita voz. E depois passou a ter outro tipo de reuniões aqui, e que a gente debatia. Por exemplo, por que você paga um imposto de lucro imobiliário quando vende um apartamento que está na sua declaração de bens e está lá no valor desse tamanho, e que você não corrige? Então você paga um imposto que inibe. Eu me lembro que esse debate eu tive na época, participando de reuniões desse tipo, e o atual presidente do BNDES, que é o Aloysio Mercadante. Aloysio Mercadante, ele era o coordenador de uma reunião. Eu mostrei para ele que você precisava, que estava se inibindo o mercado, porque você estava sendo obrigado a pagar um imposto de lucro imobiliário sobre o valor da declaração de bens lá atrás, em relação ao valor real. E a partir daí o Mercadante sugeriu, conseguiu fazer uma correção de valores. Então, debates desse tipo, quer dizer, e que, por que era assim? Porque ninguém nunca falou. Então, por que o mercado ficava inibido? Porque tinha que passar a escritura por valor menor, etc, etc e tal. E isso seria uma... Então vamos fazer certo, vamos trazer, não para o valor atual, mas pelo menos para uma correção satisfatória. Eu fico pensando, doutor Romeu Chapchap, que nesses 60 anos de atuação do senhor no mercado imobiliário, quantos presidentes, governadores não passaram pelo nosso país, quantos planos econômicos, quantos momentos de juros nas alturas, inflação, confisco, plano em cima de plano. Teve algum momento da economia brasileira que o senhor falou assim, agora não vai dar? Não estou enxergando luz no fim do túnel, porque o setor imobiliário ele precisa de planejamento e precisa de investimento intensivo, né? Depende muito de como é que está o país. O desânimo era grande, sem dúvida nenhuma, esse tipo de preocupação, de insatisfação, até dos nossos associados, mas a luta continuava, porque mudava o governo, mudava o prefeito, mudava tudo. Mas que, primeiro que não queria terminar o que tinha começado, ia começar sem nenhuma experiência. Eu diria que melhorou esse tipo de interlocução que o Secov, modéstia à parte, criou como entidade de classe, fazendo um tipo de interligação, esse tipo de diálogo que eu levei olho no olho, um jogo da verdade. Vamos falar o seguinte, vamos trazer essas petições, vamos conversar sobre isso, não vamos deixar papel aqui, porque daqui a pouco vem outras entidades trazendo mais papéis e sei lá para onde é que vai esses papéis. Doutor Romeu, infelizmente nosso tempo ele é escasso, mas eu preciso fazer mais uma pergunta para o senhor aí. Estamos recebendo o doutor Romeu Chapchap hoje no Jornal Gente, 90 anos e uma lucidez ímpar, né? Que nos traz aqui a história do mercado imobiliário brasileiro nessa entrevista. Sonho da casa própria sempre foi presente em várias gerações. Há quem diga hoje, se o senhor sair aí para entrevistar os especialistas do momento, que muitos jovens não querem mais ter carro, não querem mais ter casa, eles querem alugar, eles não querem ter os bens. Como que o senhor enxerga isso e o que o senhor vislumbra para o futuro com toda a experiência que o senhor carrega? Olha, essa questão da moradia, tem um pouco de certas atitudes, certos grupos de pessoas, mas não... Olha, o latino, ele é
partidário da casa própria, bem de raiz. Isso pode funcionar nos anglo-saxões, não funciona nos povos latinos. Ele está preso a bem de raiz. Sobre esse aspecto, sobre a parte do automóvel, que eu tenho acompanhado, pode ser isso na medida que você tiver transporte adequado. E não é o que nós temos. Infelizmente, as cidades estão congestionadas. Por quê? Então, vou dar um exemplo. Eu tive um dos congressos na Coreia, em Seul, há uns anos atrás. Seul passou a ter 400 quilômetros nesse mesmo período de metrô. E São Paulo tem 80, 90. Então, como é que você pode dizer que você vai abrir mão do seu transporte pessoal? Se você tiver meios de transporte adequado, tudo bem, mas não temos. Não temos. E uma das coisas erradas também, infelizmente, foi feita, até isso foi uma medida do prefeito Haddad, e quando ele exigiu que os projetos, a correção da lei do Código de Edificações, fosse construídos, tirasse garagem, e você teria uma garagem e fizesse um estúdiozinho. Isso foi em 2014. Sabe qual é o problema? Como é que você não vai fazer garagem? Ficou proibido fazer garagem. Quanto mais garagem você tivesse no prédio, menor você teria um índice de aprovação. E hoje está mostrando o novo código exatamente o contrário. O que cresceu transporte de massa na nossa cidade em relação ao crescimento populacional? Então, você tem que adequar. Tem transporte, você pode diminuir, mas você não tem. Nós não temos ainda transportes adequados, públicos, que vai impedir de você usar o seu meio de transporte. Então, eu acho que isso ainda vai demorar um pouquinho para acontecer aqui no nosso país, na nossa cidade. Eu também tenho uma última pergunta para o Dr. Romeu Chapchap, porque, Pedro, acho que o que está acontecendo hoje no mercado imobiliário, não sei se você tem a mesma impressão, o ouvinte da Rádio Bandeirantes, mas assim, andando por São Paulo, Dr. Romeu, a cidade virou uma grande obra, não é? Nós vemos ali lançamentos em todos os bairros, alguns ainda em incorporação, alguns já na fase de demolição, outros prédios subindo, há uma efervescência gigante no mercado, né? Então eu queria ouvir o senhor para a gente fechar a nossa conversa. Qual é hoje a radiografia do mercado imobiliário e essa tendência que o senhor citou agora, por exemplo, de apartamentos menores, né? Estúdios de 20, 25 metros quadrados, existem questões aí legais, benefícios também ligados a isso. O senhor acha que essa é uma tendência que veio para ficar? Na questão que você citou de volume de obras que nós estamos tendo, primeiro, uma decorrência depois da pandemia. Segundo, muitos capitais, muito dinheiro ficou acumulado. Não se investia ou no próprio negócio, etc. Então, e também medidas adequadas, como eu disse há pouco, que nós tivemos no estado de São Paulo. Isso também acontece em outros estados. Também houve, aí entramos no outro campo, quando o governo passado traz os juros a 2% ao ano, que você tirou completamente oportunidades de investir e que mostrou que estava errado, porque ele foi a 14, e está errado também, que foi para um outro extremo, e que faz com que também dificulte investimentos, mas quem segurou as pontas foi o mercado imobiliário. E diria mais, eu diria que sem nenhuma questão política. São Paulo teve a sorte, na gestão passada, João Dória, e o nosso secretário da Habitação, ex-presidente Secov, Flávio Amari, modéstia à parte, foi até uma figura extraordinária, secretário da Habitação, fez com que nós não tivéssemos medidas cerceativas ao mercado, à construção civil no estado de São Paulo. A única aplicação razoável durante aquele período foi o mercado imobiliário, porque o mercado financeiro fizeram
juros de 2% ao ano. Até hoje não entendi. E tanto que é verdade que está baixo demais, então vai para 14, está alto demais. Então, alguns erros foram cometidos. Mas eu acredito que essa crise de crescimento tem muito a ver com essa liberdade e a necessidade de investir. Eu até diria que está um pouco até exagerado. Passou a ser um pouco exagerado o volume excessivo. Mas São Paulo... Mas tem demanda? O brasileiro quer investir e ele sabe que é aí que ele tem a segurança adequada. Agora, se tem momentos de excesso que nós estamos vivendo, isso não vai dizer que vai sobrar apartamento. Estão se lançando apartamentos da faixa mais alta. Esse pessoal, donos de capitais altos, não investiram em nada. Não viajaram, não gastaram, ficaram na pandemia 2 anos. É um tempo, 2, 3 anos sem investir no próprio negócio, na própria fábrica, na própria loja. Significa sobra. Aí o juro foi para 2%. Eu falei, bom, então o que é que sobrou para mim? Mercado imobiliário. E começou. Aí tá muito alto hoje, mas um edifício, um projeto edifício, você conta pelo menos 4, 5 anos. Na hora que eu entrei nele hoje, eu estou amarrado com ele 3, 4 anos. Então, tanto o construtor que vai fazer, como aquele que vai investir, e se você olhar mesmo no mercado financeiro, com essas taxas de juros, mas a notícia é que vai baixar, que vai baixar. Então o mercado imobiliário se sustenta. E a necessidade de moradia, troca de moradia, continua em vigor. Felizmente o Brasil demorou para entrar nesse processo. Eu diria que quando o mundo crescia no mercado imobiliário, graças à nossa legislação, andava a passo de tartaruga. Foi muito ruim, um período que não vou citar agora, porque não é o caso. Então nós estamos vivendo hoje um momento talvez até de uma certa euforia, mas dinheiro disponível, pouco tempo atrás os juros eram 2% ao ano. Doutor Romeu Chapchap, foi um prazer tê-lo conosco mais uma vez na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite para conversar conosco, falar sobre a sua experiência no mercado imobiliário, contar um pouco de história. É isso que a gente faz no sábado aqui no Jornal Gente. Foi uma honra, viu? Muito obrigado, eu que me sinto honrado de estar falando na Rádio Bandeirantes. A honra é nossa. Muito obrigada, doutor Romeu.